Já estamos ao vivo. Bom dia a todos. Então, hoje estamos iniciando mais um ciclo de 21 dias de conexão, expansão da consciência, autoconhecimento e espiritualidade. Bom dia, Marília. Bom dia, Cleonice. Bom dia, Josi. Bom dia, Rafa. Como estão? Estou muito feliz de estar aqui iniciando o dia com vocês. Bom dia, Anne, Regiane. Um bom dia. Tava com saudade de fazer as lives e daí agora que eu tô com uma folga lá no hospital, eu programei mais esses 21 dias às 8 da manhã, um pouquinho mais tarde. Quem me acompanhava de antes, a gente fez alguns ciclos às 6h45 da manhã, né? Bem cedinho. Bom dia, senhor. Bom dia, mãe. Bom dia, Denise. Bom dia, Reginei. Bom dia, Janice. E também quero deixar aqui aberto para sugestões de temas, tá? Se vocês quiserem algum... Bom dia, Miriam. Gabi, bom dia. Quiserem alguns temas pra gente falar, podem ir mandando aqui, que daí eu vou anotando pra gente conversar durante esses 21 dias. Bom dia, Belle, Julie, Gabi. Quanta gente linda. Bom dia, tia Carmen. E ontem eu tava no banho, né? Porque sempre quando tô no banho vem uma conexão. Todos nós, né? A gente tem muita conexão no banho, né? A água, né? Tem muita energia ali. Então eu tava no banho pensando qual seria o tema. Bom dia, Larissa, Grazi, Paula. Pensando qual seria o tema desse dia de hoje. E sempre tem a ver, né? Com as coisas que eu estou vivendo, eu acho, né? E hoje eu escolhi o tema para falar coragem. A palavra coragem. O quanto é importante a gente ter essa coragem interna. Porque a gente fala muito, né, de confiar no universo, confiar em Deus, confiar que as coisas vão acontecer, mas precisa dar o passo, né? A gente precisa criar coragem. Quando a gente tem a coragem de fazer, de se movimentar, é como se Deus entendesse, opa, ela criou a coragem, até que enfim ela deu a coragem, então eu vou ajudar. Então eu vou lá, bom dia, Paula. Então eu vou lá ajudar ela porque ela tomou a coragem. É como se antes Deus ficasse ali dizendo, tá, minha filha, vamos lá. Tu já tem tudo isso que tu precisa para realizar, para fazer, para modificar, seja lá qual for o momento, a coragem que tu precise, para qual situação tu precisa. Mas quando a gente tem o impulso da coragem, daí as coisas começam a acontecer. Inclusive eu quero mostrar aqui a escala da frequência vibracional. Eu já mostrei outras vezes porque é uma escala que eu sempre levo em consideração, que é em relação aos sentimentos. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Não coloquei o microfone. Que em relação aos sentimentos, né? De acordo com cada tipo de sentimentos, a gente vibra numa frequência, tá? As frequências mais baixas são sentimentos mais baixos. As frequências elevadas são sentimentos elevados. E aqui tem um ponto muito importante, inclusive eu sublinhei de vermelho, que é ali a vibração em 200 Hz, que é a coragem. Quando a gente tá lá em sentimentos mais baixos, seja de raiva, de medo, de tristeza, de vergonha, enfim. E quando a gente tem a coragem que precisa para mudar algum aspecto da nossa vida, seja de relacionamentos, seja de trabalho, seja de vida pessoal, profissional, qualquer aspecto. Quando a gente tem a coragem para fazer isso, daí é como se houvesse um estalo, sabe? Uma mudança ali. Subiu um degrau, teve a coragem para se colocar em ação, para fazer alguma mudança necessária e daí as coisas começam a acontecer. Então, a coragem é algo muito importante, né? Que a gente tem que se lembrar de ter essa coragem interna, porque às vezes a gente fica só, né, na cabeça tantas ideias, tantas coisas, e se fosse assim, e se fosse assado, como poderia fazer? Só que falta aquela coragem. Então, quando tu tem o impulso, assim, por mais que é aquela coisa vencer a resistência, tá? Porque a gente tem o nosso ego, como mecanismo de proteção da nossa vida, ele quer nos manter no que é conhecido já, né? Até muitos falam na zona de conforto, né? Mas não quero falar dessa forma, assim. Quero falar que o ego, ele quer, tentando nos proteger, ele quer nos manter no que já é conhecido. Mesmo que aquele conhecido, às vezes, não seja tão legal. Tu já não quer mais aquilo. Tu quer algo diferente, tu quer mudar alguma coisa da tua vida. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, ter essa coragem, né? Vencer. Bom dia, Papi! Bom dia, Vanessa, Dani. Muita gente chegando já. Renata, bom dia. Gabi. Então, por isso que às vezes é tão difícil
ter essa tomada de decisão, essa coragem interna, né? Pra vencer a resistência de sair daquilo que já é conhecido, já é confortável, e enfrentar talvez algum medo, algum receio e ter a coragem. Mas aí a gente precisa ter, tipo, vai, né? Que não vai com medo mesmo, vai com receio e vai. Porque quando a gente toma essa decisão da coragem e consegue subir, as coisas começam a conspirar também a favor. E até eu pensei em trazer esse tema, porque nos últimos 2 dias apareceu muitas coisas pra mim na minha vida e que me relacionaram à coragem, sabe? Como é importante ter coragem. Quase todos vocês que me conhecem já, né, de antes, sabem que eu sou dentista, tenho minha profissão. Enfim, quando eu comecei a falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, eu precisei de coragem também. Por mais que pra mim fosse algo assim muito natural falar, né? Eu já sempre falei em rodas de amigos, em família, porque era algo que eu sempre gostei muito. Bom dia, Terezinha. Sempre falei muito, mas colocar aqui minha cara falando disso, eu sabia que talvez eu ia enfrentar alguns medos, algum julgamento alheio, e eu tive que ter essa coragem. E daí, olha o que aconteceu há 2 dias atrás. 2 pessoas que eu admiro muito, assim, pessoas famosas nas redes sociais, são de outros nichos, tá? Não são dessa área de espiritualidade, são de outros nichos. Pessoas que eu não fazia ideia que me seguiam, vieram me chamar e falar o quanto o meu conteúdo estava ajudando elas em momentos da vida. E eu que me senti muito honrada, né? Porque são pessoas que eu admiro, que eu acompanho há muito tempo, o conteúdo no Instagram. E saber que aquelas pessoas, né, que pra mim eram grandes, assim, o meu conteúdo de alguma forma ajudou em algum momento, me fez assim, poxa, que bom que eu tive a coragem de começar a falar sobre isso. Que bom que eu tive a coragem de ir, né, me colocar a minha cara aqui e falar sobre essas coisas que é o que eu acredito, é o que eu vivo, é o que cada vez mais eu estudo. E ontem aconteceu algo muito especial também. Um colega meu de muitos anos, que eu também não sabia que estava me acompanhando aqui, me mandou uma mensagem muito linda, né, falando do meu trabalho, enfim, o quanto estava sendo importante e quanto ele admirava. E daí eu fiquei pensando 2 coisas, né? A questão da coragem, como é importante a gente ter a coragem para dar o primeiro passo, ou o segundo passo, ou o terceiro. A coragem para nos movimentar, para ir de encontro ao que a gente quer fazer, seja alguma mudança ou alguma coisa nova. E outra coisa, como é importante a gente falar para as pessoas quando elas nos ajudam realmente. Que às vezes a gente ouve alguma coisa ou faz algum curso e tu nem fala pra pessoa. Depois eu fiquei pensando, de ontem mandei mensagem pra várias pessoas, assim, falando o quanto o conteúdo delas me ajuda, o quanto tal curso fez me ajuda, porque também é uma forma, né, de demonstrar a gratidão e demonstrar o carinho quando a gente fala pras pessoas, até pessoas amigas, a gente deixa de falar o quanto elas têm nos auxiliado na jornada. E isso é muito bom, né, porque também motiva as outras pessoas a continuar. Deixa eu tirar a imagem aqui. Porque, enfim, a coragem é isso, né? E quando a gente toma essa coragem pra gente, vem a motivação interna, que às vezes falta uma motivação interna de conseguir alguma coisa, de ir atrás. Só que quando a gente toma a decisão, não, toma a decisão interna, né? Comunica pra tua mente. Quando tu comunica pra tua mente, não, eu vou fazer isso. Eu vou ter essa conversa. Às vezes é uma conversa que tu precisa ter, que tu tá adiando. Uma conversa com o marido, uma conversa com um familiar ou com alguém do trabalho. É uma conversa que tu sabe que precisa ter, só que tu tá adiando. Quando tu toma a coragem de fazer esse movimento, toda a tua mente já começa a trabalhar a favor disso. E a tua mente, você sabe, né? Tá sempre se comunicando com o universo. Então já tá mandando essa comunicação pro universo de que, opa, ela tomou a coragem, né? Então já tá mudando a vibração. E depois, geralmente, depois que tu toma coragem e faz alguma coisa, vocês não pensam assim, por que eu não fiz antes? Foi tão mais simples do que eu imaginava e tira, às vezes, um peso, né? Às vezes a gente fica adiando alguma coisa, achando que vai ser difícil, que vai gerar um desconforto, às vezes algum estresse, e tu fica adiando. E quando tu decide fazer, tu pensa, por que eu não... Oi, tia Ivonete, tudo bem? E tu pensa, por que eu não fiz antes? Né? Não foi tão ruim assim e agora tô bem mais leve. Então, essas pequenas coragens, pequenas e grandes coragens que eu quero trazer na nossa conversa de hoje. Quanto a gente tem que se colocar em movimento, né? Não ficar só assim esperando vir no momento certo, que a gente pensa muito, não, mas no momento certo vai acontecer. Mas qual que é esse momento certo? Já pararam pra pensar? Pense em alguma coisa.
Alguma situação pode ser uma coisa grandiosa ou alguma coisa pequena do teu dia a dia que tu acha que tá faltando um pouquinho de coragem para te realizar. Seja para te fazer algum movimento de trabalho, seja para ter alguma conversa com um familiar, fazer alguma coisa. Pensa aí. O que tu tá precisando de coragem? Tá? Pensa na tua situação aí, que cada um tem uma situação. E pensa, o que tu tá esperando? Tu tá esperando o momento certo? Tá esperando tu se sentir melhor, talvez? E quem sabe se tu pensar, não, agora é o momento. Eu vou vencer essa resistência e eu vou fazer isso. E tu tem que afirmar com certeza pra ti. Porque quando tu afirma com essa convicção, daí muda mais uma chave e tu abre mais ainda a frequência vibracional. Porque tu tá convicta daquilo. Tu não pensa, tá, eu vou tentar. Né? Quando a gente fala, vou tentar, a gente já tá se justificando que talvez não vai dar certo, né? Não é eu vou tentar. É não, agora eu vou fazer isso. Eu tomei a decisão e eu vou. Seja lá qual for a situação. Quando tu toma essa decisão, essa convicção, tu comunicou a tua mente que não, então tu vai. Tua mente comunicou o universo e as coisas começam a acontecer, começam a fluir. E daí depois desse primeiro passo, que exige mais resistência, as coisas fluem mais. As coisas fluem. É como Deus está nos ajudando. Tem aquela uma frase que fala, né? Dê o primeiro passo que Deus coloca o chão. Me corrigindo se não é bem assim, porque eu não sou muito boa em ditados, tá? Eu sempre me perco. Até tem uma brincadeira aqui em casa que eu não consigo falar um ditado popular certo. Eu sempre coloco a minha ideia no ditado, né? Mas é alguma coisa assim, né? Coloque o primeiro passo que Deus coloca o chão. Eu acho que é isso. Se alguém souber, escreva aqui. Se não é exatamente isso. Mas a ideia é essa, né? Então, tipo, tu não tá vendo, tu quer ter coragem, mas tu não sabe pra onde ir. Mas dá o primeiro passo. Toma coragem e dá o primeiro passo, que Deus e o universo vão se encarregar de dar o restante, de te auxiliar nos movimentos. E tem outra frase que eu adoro, que eu uso sempre, é caminhe que o caminho se abrirá. Caminhe que o caminho se abrirá. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se coloca em ação, se coloca em movimento, mais coisas aparecem. E é impressionante, né? Quando a gente tá lá parado, sem nada, a gente começa a fazer movimento aqui, daí vai surgindo oportunidades, surgindo coisas. Então, caminhe que o caminho vai se abrir para ti. Vou tirar uma cartinha, a energia do nosso dia de hoje. Que seja uma carta muito elevada, que seja uma mensagem muito elevada, que nos guie no dia de hoje, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo coragem, quem sabe, para essa terça-feira. Vamos ver qual cartinha vai sair hoje. Que será? Treine mais o seu olhar para perceber as riquezas que te cercam. Você é infinitamente próspera, mas você precisa se ver assim. O seu estado de espírito é abundante. Quando você reconhecer isso, estará pronta para manifestar bênçãos no plano material também. A riqueza começa na sua alma. Sinta mais ela aí dentro. E a afirmação é: a riqueza está em mim. Ai, que linda essa mensagem, eu ainda não tinha tirado ela. Que é muito isso, quanto mais a gente se sente, né, merecedora, próspera, abundante, mais as coisas chegam até nós. Porque tudo, e é muito agora, a Tia Carmen tá aqui, muito que a gente falou na aula de ontem, né, da mentoria, que é de manifestação, de cocriação dos sonhos. Tudo já existe, já está disponível para nós. Basta a gente se conectar com isso. E quanto mais a nossa alma se conecta com essa abundância, com essa prosperidade, mais facilmente chega até nós. E a gente pode começar se sentindo próspera olhando para nossa vida. Olha para o que tu já tem, olha ao teu redor e olha para coisas materiais e coisas não materiais. Olha para tua trajetória. Olha o quanto tu cresceu, o quanto tu aprendeu, o quanto tu evoluiu nos últimos anos, que eu tenho certeza que todos aqui têm uma linda trajetória. Eu tenho certeza absoluta que cada uma de vocês tem uma história linda.
tem uma história muito inspiradora. E às vezes a gente só olha para a história dos outros, né? Para alguém famoso, a gente só olha para a história de alguém famoso e admira. Mas agora eu te convido, olhe para a tua história, olha para a tua trajetória, que eu tenho certeza que tem muita força aí, que tem muita evolução, tem muito amadurecimento. Olha quantas coisas tu conquistou. Olha para a tua trajetória e se orgulhe dela. Busca esse orgulho em ti mesmo, do que tu vem passando ao longo desses anos. Traz esse olhar para ti, esse olhar que a gente só consegue ver no outro, né? Olha para tua história e busca admirar a tua trajetória. Admirar tudo que tu passou, tudo que tu venceu. Até as coisas que não foram tão boas, às vezes, não deram tão certo, mas que com certeza trouxeram algum ensinamento, algum aprendizado, ou a partir de uma coisa que não foi tão boa, te abriu outra porta, te abriu outro olhar. Se não tivesse acontecido aquela situação, tu não teria visto. Então, olha para tua trajetória e busca essa gratidão pela tua vida, por tudo que tu já passou, tudo que tu já viveu, tudo que tu conquistou, tudo que tu vivenciou, todas as tuas relações. Quando a gente começa se sentindo próspera aqui dentro, internamente, o mundo ao redor também entende isso e nos manda mais prosperidade. É assim a conexão, como acontece o universo. Quanto mais a gente sente aqui dentro, os sentimentos que a gente mais sente é o que o universo vai captar para nos mandar mais. Se eu estou me sentindo muito próspera, muito feliz, muito alegre, ele vai me mandar mais situações para que eu me sinta próspera, feliz, alegre. Tá bom, meus amores, estou muito feliz de estar aqui. Vai ser uma live, a ideia é que sejam lives curtas, tá? Porque 8 da manhã todo mundo vai pro seu dia. Espero que seja um dia abençoado, um dia iluminado, que vocês tenham muita clareza, muito discernimento, que façam as escolhas com o seu eu mais elevado, escolhas da essência da sua alma, escolhas que vão trazer paz, alegria, harmonia para a vida de vocês. E nos vemos aqui amanhã, então, às 8 da manhã. Então, por 21 dias, vamos nos encontrar às 8 da manhã para iniciar o dia nessa vibração. Um beijo e até amanhã!